afternoon, everyone! Oi, gente, boa tarde. Good afternoon. Então, gente, hoje nossa aula é sobre música. E isso me ajudou bastante no meu caminho até aqui com o inglês, porque eu consegui praticar a minha compreensão e também a minha fala, cantando as músicas. É claro que eu não sou cantora, tá, gente? Eu não sei cantar. Mas praticando ali, repetindo as letras das músicas, eu consegui polir minha pronúncia e eu recomendo muito. Eu também faço isso com espanhol e faço funcionando também com espanhol, então ajuda bastante a pegar a pronúncia. E como que foi a sua experiência, Teacher Ju, com música? Então, eu sempre tive contato com música, porque o meu pai, ele é professor, né, de música, ele dá aula de instrumentos, então desde pequenininha eu tô nesse mundo. Mas com as músicas em inglês em específico, porque eu sempre gostei mesmo. Então, para aprender, você tem um gostinho a mais ali pela coisa, né? Comigo é esse fato, assim, cresci nesse mundo. E vocês, Esther, Sofia, como que é a relação de vocês com a música? Ai, gente, A minha relação com a música é muito boa, só que igual a Rai, eu também não sei cantar. Entendi. Não tem problema. O importante é movimentar, né? A gente canta, só não é melódico, mas a gente canta, né, Esther? E você, Sofia? Gente, eu sempre tenho contato com a música, tanto que todo dia eu tenho que ouvir um pouquinho, senão meu dia já não tá feito. Ah, muito bom. Senão nem começa, né? Melhor nem começar. Gente. E você, Matheus? Qual que é a sua relação com música? Tu já sabe, né? Eu curto bastante música e principalmente por eu tocar, é algo que pra mim é muito presente. É que nem pra Sofia, né? Eu não começo o dia bem se eu não colocar o fone ali, escutar uma música, minha irmã ficar brava, porque eu começo o dia já ouvindo música, então é cedo, é 5 da manhã eu já ouvindo música, ninguém gosta aqui, acordo todo mundo aqui cantando, mas é isso aí, né? E é exatamente isso, a gente não canta bem, mas a gente escuta porque a gente gosta, né? Algo que gera muito sentimento, né, no coração. Não é Muito bom verdade. ouvir música. Falou e disse. Então, hoje a gente vai começar aqui falando sobre qual que é o tipo de música que vocês podem utilizar. É claro que, gente, música é boa no tempo todo, não importa qual tipo, sempre o ritmo ou a letra da música nos prende a atenção, né? E faz com que a gente queira ouvir as músicas. Mas quando a gente quer utilizar da música para aprender, para o aprendizado, a gente não pode simplesmente escolher qualquer música. A gente tem que fazer um filtro ali. Então, se vocês pensarem um pouquinho assim, Esther, Sofia, Matheus, qual tipo de música vocês acham que a gente não deveria usar para aprender? Vocês conseguem em algo? Rap, Rap. música rápida. Verdade, música rápida pra começar não é a melhor opção. Exato. Principalmente rap. E aí, se a gente pensa um pouquinho do rap, né? Se a gente tiver até na nossa língua materna, e, gente, eu sou a negação, às vezes eu fico tipo, que língua que essa pessoa tá cantando? Que nem eu tava na rua, a minha prima, e eu falei, que música é essa? Tipo, que idioma é isso? Ela, é portuguesa. Eu, tipo, não tô pegando uma palavra, de tão rápido que era. Eu fiquei, nossa, sem chance. Agora, imagina você tentar em outro idioma, né? O quão mais difícil é. Esther, você queria falar? Eu ia falar assim, como você falou, uma música que, tipo, não ensina, apesar de eu gostar um pouquinho assim, não tá ensinando nada de bom, que é o funk também. Então, aqui existem dois tipos de funk, né? Tem o funk brasileiro, que é aquele que não presta, mas tem uma versão que é bem assim, antiga, no inglês. E até que, tipo, não tem nada a ver com o brasileiro. Então, tipo. É verdade. É que o Brasil tem um tipo de funk e lá nos Estados Unidos tem outro, né? Você percebe músicas assim, você fala, nossa, muito legal. Você vai ver a tradução
esquece, né? Porque é só baixaria. Então tem que tomar cuidado com isso também, com o significado das músicas que vocês escutam achando que estão arrasando, sabe? Exatamente. Pode falar, Matheus, Matheus. Meu, é muito interessante essa questão do funk, porque que nem a Julia falou, você vai pegar a questão rítmica. O funk é um negócio sensacional. É um bagulho muito original. No Brasil é o funk, né? Algo que define o Brasil. Mas realmente o que vai influenciar muito na música, assim, algo legal pra gente ouvir ou não, é realmente a letra. Às vezes o ritmo é muito legal, muito bonitinho, mas você vai ver a letra ali não é muito legal, não. Não é uma letra muito da hora. Você tem exemplo disso em diversos estilos musicais aí, ao redor do mundo. Tipo, é muita música, por exemplo, vou falar um exemplo, música japonesa. A gente tava comentando em sala de aula, pô, nossa, música mó animada, mó da hora, tipo, você não entende nada do que tá falando, mas você sabe que a música é animada. Quando você vai ver a tradução, é uma carta de suicídio, que o cara escreveu com ritmo animada. Aí você vai ver, cara, não é um negócio muito legal de você cantar. Mas assim, vocês entendendo o que se fala, justamente a intenção da aula de hoje é essa, vocês entendendo o que vocês estão cantando, meu, independente do ritmo, sempre, a gente tem que sempre ouvir e como é que diz? A gente tem que consumir aquilo que vai acrescentar pra gente. Então, justamente é a intenção da aula de hoje, não é? exato, e um ótimo ponto, que é a relevância. O porquê que você vai aprender utilizando aquela música? O quão relevante ela é para você? Esse é um grande ponto que quando você vai escolher a música, então vamos lá. Então vamos supor que eu esteja aprendendo coisas básicas do meu dia a dia, assim, breakfast, né, que seria o café da manhã ali, sobre coisas do dia a dia. Tem músicas, gente, que falam sobre isso, então é legal, sei lá, colocar no Google assim, músicas que falam sobre, que tem tais vocabulários. Você vai aparecer várias músicas, então aquilo vai ser relevante para você, porque primeiro, você vai aprender, né, vocabulário novo, como que ele é utilizado em frases, você também vai aprender a pronúncia dele através da música. Inclusive, a música que a gente trouxe hoje para a gente trabalhar aqui mais tarde, vocês vão conseguir ver a relevância na letra da música, que fala assim, um pouco sobre rotina, sobre relacionamento com outras pessoas. Então, é tipo assim, para vocês verem o quão agrega. Então, não é só para você, vou ouvir uma música qualquer só para mim aprender a pronúncia. Não, mas tem que ser uma música onde te agregue vocabulários que você possa utilizar futuramente. E você vai aprender a falar, pronunciar palavras que vão ser úteis para você no seu dia a dia, conversando com alguém em inglês. Perfeito. E principalmente caso você tenha um artista favorito, alguém que você goste muito de ouvir, melhor ainda, né? Isso vai te deixar muito mais motivado a aprender com música. E a gente queria perguntar para vocês, se vocês têm algum artista favorito, um cantor, uma cantora, contem pra gente. Sophie, Esther, Sofia? pode falar. Gente, eu tenho uma banda favorita que chama Arctic Monkeys. E de cantor, assim, solo, eu acho que nenhum, assim. Eu gosto mais de banda mesmo. Nossa. Legal. É famosa essa, né? Os Monkeys. É bem estranho, né? Tipo, macacos artísticos. É aquela que canta Crawling Back to You, né? É, Ficou famosa. Aquela. I Wanna Know, Do I Wanna Know? Do I Wanna Know? Tá. Então, gente, eu conheço as músicas, mas banda, cantora, eu sou meio assim. É igual o nome de filme. Eu já assisti o filme, mas eu não lembro o nome. É isso. Mas boa. E você, Esther? Conta pra gente. Seu cantor favorito, seu artista? A minha cantora favorita é a Ana Castela. Mas algum que fale inglês, assim, você ouve em um que você gosta? Assim, eu conheço as músicas, mas não sei quem canta, sabe? Uhum. E tem alguma música que você já escutou em inglês e você gostou? Tem. Sabe dizer qual? O nome da música é...
Esqueci Esqueceu. também. Fugiu. Não tem problema. Tranquilo. E você, Ray? Conta pra mim. Muitos, muitos. Vai ali, Maroon 5, Coldplay, que mais? Nine United, mas é só as antigas, tá? As atuais faz tempo que eu escuto. E deixa eu ver o que mais. Eu gosto de Shawn Mendes. E eu não lembro assim. E eu sou péssima com nomes de artistas, assim, pra lembrar. Eu escuto bastante, às vezes eu também só conheço a música, ou pego uma música ou outra. E quanto a você? Conta um pouquinho pra gente. Então, comigo também é a mesma coisa. Eu sou muito eclética, eu ouço um pouco de tudo, diversos ritmos diferentes. Então é muito difícil. Eu não consigo escolher um artista só, um cantor só. Até porque às vezes eu gosto de um pouco de músicas de um álbum e de outro. Tipo, nunca consigo gostar 100% só daquele, entendeu? Mas é isso que você falou: Shawn Mendes, Justin Bieber, Ed Sheeran, aí tem Beyoncé, vai pra música instrumental, enfim, gente. Muita coisa. Quem tá faltando falar? O Matheus. E aí, Matheus? Caramba, eu sou muito eclético também. As minhas músicas, tipo, semanalmente, mano, tipo, tem semana que eu escuto mais uma coisa, outra semana eu escuto outra, mas assim, um negócio que eu escuto muito mesmo, que eu amo, assim, é groove. São músicas, assim, na pegada groove, pegada funk, né, americano. Então, assim, eu escuto muito música nacional mesmo. Um artista que eu escuto muito é Thales Roberto, Eli Soares. É groove, gospel, né? Mas, assim, música que em inglês, assim, que eu escuto bastante é Forrest Frank. Eu acho que é assim que fala o nome dele, Forrest Frank. É rap, trap, gospel americano. Eu escuto muito Hillsong também, internacional. Eu amo Bethel Music. Eles são mais gospel, mais religioso, mas Bethel é ótimo. É muito bom. Eu gosto muito porque eu consigo entender, justamente porque eu consigo entender a pronúncia deles. É um inglês austríaco, se eu não me engano, é austríaco, né? É austríaco? Tá certo, Ryan? É, um inglês austríaco, tem, tipo assim, é um inglês que eu consigo entender muito bem, então, tipo, para mim, torna ainda mais especial entender aquelas letras, e é algo que é bem profundo, as letras, eles são ótimas, vai muito além de ritmo, mas a letra mesmo é uma letra bem, bem profunda, mas eu escuto muito mais música brasileira, eu escuto muito MPB, muito rap, muito de tudo, sabe? Eu sou bem, bem eclético, eu gosto de explorar um pouco de tudo. Tá faltando o André agora. Oi, Qual tipo de cantor, de músicas em inglês é que você gosta? oi, tá me escutando? Tá com barulho de água porque eu tô regando as plantas, viu? Tá bom. Mas, cara, eu escuto muito música internacional também. Também sou muito eclético. Tem dias e dias, né? Mas eu escuto muito Justin Bieber, é meu artista favorito. Gosto muito de trap americano, muito, muito, muito. Eu escuto muito Lil TJ, Roddy Ricch, Da Baby, NLE Choppa, esses artistas. Também gosto de trap, alguns raps gospel, tipo a Lee Cree. Tem alguns outros também, que eu não lembro agora. Escuto Hillsong também, mas ocasionalmente, assim, não tanto, porque músicas calmas, assim, não fazem tanto parte do meu dia a dia, né? Mas música agitada, assim mesmo, pra pegar o embalo das coisas. Mas gosto muito também. Forrest Frank eu gosto também, mas ocasionalmente, não é um artista que eu escuto toda vez, não. Até porque eu acho bem ocasional as músicas dele. Mas eu gosto bastante também. Gosto de. Gosto de MPB. MPB eu gosto bastante. Só que geralmente eu escuto mais em outras versões, assim, entendeu? Não outras versões, tipo, alguns covers, né? Tipo, por exemplo, quando eu escuto Onde Anda Você, eu escuto muito a versão do Thiago Nakarato, que eu acho muito legal. Tal, assim, entendeu? E é isso que eu tenho mais escutado mesmo Tenho estado bastante Justin e trap americano mesmo. Que nem eu falei. E é isso.
Ah, sim, muito obrigada a todos por compartilhar os gostos musicais de vocês. Agora, Teacher, eu acho que você pode apresentar a tela. A gente selecionou uma música juntas que é relevante. Então, a gente estava abrindo ali, e quando você vai escolher uma música, né, é muito importante que você veja qual que é a relevância dela para você, qual é o estilo de música que você goste, né, porque é claro que você não vai pegar uma música que você não gosta, que aí seria uma cultura ao invés de. E aí também é legal vocês perceberem a fala desse artista. Ele fala claramente, ele fala muito rápido. Como que como que ele fala? Você consegue pegar uma palavra ou outra, ou ele fala muito rápido, você não entende nada que ele fala. Esse artista está utilizando vocabulários ali do tipo que você procura. Então, por exemplo, eu quero ter um inglês muito informal. Muito, mas tipo assim, aquele informal de rua mesmo. Então tem artistas que são muito voltados para essa área, ou então, eu quero aprender um inglês neutro. Então vocês precisam, né, fazer esse filtro, digamos assim, para que se encaixe no gosto de vocês, mas também que seja algo que você consiga identificar as palavras, que não seja super rápido que nem um rap ou um trap que nem estavam falando, que nem o Matheus citou anteriormente, né? E a Esther também falou, música rápida. Então, Teacher Jo, você pode apresentar a música aqui? Tá, uma coisinha antes, pessoal. Eu vou passar a música para vocês, mas eu vou passar em estrofes. Então vamos por partes, tá? Não vou passar tudo de uma vez. E a partir de cada estrofe a gente vai trabalhando em cima, tentando entender o que eles querem dizer pra gente. Teacher Ray vai ajudar com pronúncia, eu vou ajudar com o contexto, o que ele quis dizer, ok? Então, escutem, pay attention, leiam a legenda em inglês, prestem atenção no clipe, às vezes dá uma dica, né, do que ele quer falar. E eu vou colocar aqui para vocês, tá? Ok. Até aqui, o que vocês conseguiram captar do que ele falou nessa estrofe? A mensagem que ele passou nesses primeiros segundos de música. Sophie, Esther, Gay. Que ela ajudou ele quando ele estava num momento de escuridão, que ele estava se sentindo mal, alguma coisa assim? Perfeito. Mais alguma coisa? Tipo, que ele estava para baixo e que ela ajudou ele a se levantar. Ótimo. Ótimo, ótimo. Então, né, James Arthur, Say You Won't Let Go, um artista muito legal, eu sou suspeita para falar, adoro a voz dele, as músicas dele, enfim, o cara é sensacional. E ele começa aqui no I Met You in the Dark. Então foi o que a Sofia falou, né? Eu te conheci. Esse dark tem, né, o significado de escuridão, né? Algo escuro, darkness. Mas aqui é como se ele estivesse num tempo ruim da vida dele, num tempo não muito bom. Então, quando a gente pensa em música, tem toda essa questão poética, né? Metáforas. Não dá pra gente traduzir no literal. Então, I met you in the dark. Eu te conheci, eu não tava num tempo bom da minha vida, eu tava ali na escuridão mesmo, né? Pode falar, Teacher Ray. E aqui, você falou, tipo assim, a gente não pode traduzir muito a pé da letra, a gente tem que pegar no contexto, né? O legal de aprender com música é justamente esse, que a gente já vai aprendendo a entender as coisas dentro de um contexto. Porque o inglês, eu falo que ele é uma língua pobre, assim, porque enquanto no português você tem várias palavras para falar da mesma coisa, em inglês é o contrário. Você tem uma palavra para falar de várias coisas. Então, você tem que pegar muitas coisas no contexto. Então, aqui nessa frase, significa que é X, mas na outra ali vai significar Y. E você vai falar, não, mas eu conheço essa daqui como X. E por que um X aqui não se encaixa? Porque varia muito do contexto. Então, é muito legal a gente quando a gente começa a aprender inglês, a gente já colocar isso em mente, Eu tenho que tentar pegar o contexto do que essa história está falando, para ver o que se encaixa ali. E também, quando vocês forem procurar por vocabulários, vejam os diferentes significados dela, né, em quais os diferentes contextos e quais são as diversas caras, né, significados que essa mesma palavra tem. Pode continuar, Ju.
Perfeito, é isso mesmo. Então ele começa aqui no I met you in the dark, eu te conheci nesse momento obscuro da minha vida, mas you lit me up. O que significa esse lit me up? É como se ele tivesse acendido algo nela, né? Algo nele, no caso. Então ele estava nesse momento ruim e quando ela chegou na vida dele, as coisas foram melhorando, foram esclarecendo, entendeu? Esse é o sentido que ele quis passar aqui. Pode falar, Esther. Então, eu levantei a mão sem querer? Não sei. Mas tudo bem, vou continuar. I met you in the dark, you lit me up. Não estressado. Depois ele passa aqui, ó. You made me feel as though I was enough. Então, you made me feel. Feel é um sentimento, tá? Então, ela fez ele se sentir como se ele fosse suficiente. I was enough. Teacher Ray, ajuda o pessoal nessa diferença de though, enough. A pronúncia, né? Apesar de ter o final, o sufixo parecido, tem uma pronúncia diferente. Então, though, enough. Aqui a gente tem bem aquela questão do vozeado e não vozeado, né? Though, ó, aqui a gente vai vibrar, né? A gente sente que tem uma vibração na corda vocal e também aqui nos lábios, então repitam. Though. E enough. Enough. Esse enough aqui, vocês veem que é só um soprinho, né? Na verdade, não é nem o som do TH aqui, é como se fosse um Fzinho. Então, enough. Isso, enough. Mas é um som não vocalizado, né? Não vozeado. Então, essa seria a diferença. E vamos lá, eu quero que a Esther também repita. Participem aí, gente, ó. Though. E enough. Perfect. That's it. Perfect. Então, aqui, you made me feel, né? Como você fez eu me sentir. Tem uma música do Michael Jackson, que é muito famosa, aquela The way you make me feel. Tada. Eu vou colocar pra vocês, né? Pra não ficar muito idiota aqui. Mas, calma aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele quis dizer o quê nessa música dele? A maneira como você faz eu me sentir. The way you make me feel. A única diferença aqui é que tá no made, né? O passado. Então, escutem aqui a pronúncia do Michael Jackson nessa música. Um minuto. Ouviram? The way you make me feel. A maneira como você faz eu me sentir. Então, é isso que o James Arthur também quis dizer na música dele, tá? The way you make me feel. Vocês já conheciam essa música do Michael Jackson? Vocês gostam de Michael Jackson? Sim. Eu gosto. Eu já ouvi algumas músicas dele, mas não é tipo assim, eu vou ouvir Michael Jackson hoje, sabe? Uhum, eu tô na mesma. Eu conheço, né? É porque eu acho que o charme de antigamente era justamente a questão desse brilho de arranjo deles, né? Então, tipo, querendo ou não, ficava uma música muito boa, mas ficava muito poluída, querendo ou não, né? Muito instrumento. É. Mas tem as contrapartidas, né? Mas enfim, só queria que vocês entendessem essa questão de You Made Me Feel, tá? Então, ela fez ele se sentir como se ele fosse suficiente. Ok. Depois ele passa para We Danced the Night Away. A gente dançou a noite toda, né? The Night Away. We danced. Esse ED no final, depois eu vou pedir para teacher ensinar para vocês, é um passado, né? Então nós dançamos, ele tá contando uma coisa que já aconteceu. We danced the night away. We drunk too much. Drunk é o passado de beber, então a gente dançou muito e a gente bebeu muito, tá? Too much, muito. Teacher Ray, fala para as meninas, pro André também, pro Matheus, como que é essa pronúncia de danced? Ok. Então, ó, gente, danced. O D também é um somzinho meio soprado, ó. Você vai fazer meio que um sorriso e soprar um pouquinho, ó. Danced. Danced. Perfeito. Esther?
Danced. Ó, danced. Danced. Oi, hi. Oi, Perfeito, Esther. E você, Matheus? Danced. Danced. Ó, danced. Danced. Perfeito, isso aí. E aí, ó, uma coisa que eu queria comentar sobre... a gente tem duas palavras aqui, né, que estão no passado. Então, só para vocês identificarem esse danced, ele é um passado, é um verbo que está no passado e ele é regular. E aí segue uma regrinha que você coloca ed no final de verbos regulares que estão no passado. E aí o drunk já seria irregular. Então, tipo assim, no presente ele é drink, mas no passado ele se torna drunk. E aí, em relação a esses verbos irregulares, pra gente aprender eles, a gente precisa pegar uma listinha e decorar ela. Não tem outro remédio. Então, você realmente precisa pegar a lista dos verbos irregulares e decorar, porque elas fogem completamente do padrão. Mas aí já essas aqui que são regulares tem um padrãozinho e a gente, na comunidade, né, a gente pode até trazer uma aula ensinando como que a gente passa o verbo para o passado, qual que é a regrinha e tudo mais, tá bom? Então, só para vocês ficarem cientes de por que é assim. E também entendam que essas questões do verbos no passado, a gente vai pegando ali no cotidiano, no dia a dia, de tanto a gente ver, ler, escutar, a gente já sabe que danced no passado é isso. Drunk também, né? Um passado particípio. Então, são muitas variáveis, né? De passados aí, a gente vai aprendendo no meio do caminho, tá? Então, não fiquem encucados com isso, que as coisas vão fluindo. Ok, we danced the night away, a gente dançou a noite toda. We drank too much, a gente também bebemos muito. E aí, por dançarem a noite toda e beber muito, I held your hair back. Então, pensa que, teacher aí, segurei o seu cabelo, né? Held your hair back when you were throwing up. Então, né? Poxa, bebeu muito, throwing up. Começou a vomitar. Ele segurou o cabelo dela enquanto ela estava vomitando. Throwing up. Olha o TH que a teacher ensinou para vocês. Fala para as meninas como funciona. Gente, repitam depois de mim, tá? Throwing up. Lembrando que esse throwing up, throw, linguinha na frente dos 4 dentes frontais e assoprem. Repitam, throwing up. Throwing up. Throwing up. Throwing Up. De novo, para ver se foi certo, agora sozinhos. Throwing up. Ok. Ok? Então, throwing up aqui é como se fosse uma coisa só. Throwing up together significa vomitar, tá? Throwing up. E agora a gente vai para outra estrofe da música. Vou colocar para vocês, escutem, pay attention, ok? Ok. E agora, como é que tá o entendimento de vocês? Nada? Ninguém entendeu? Eu Então a entendi gente vai... as palavras. You, que é você, e love, que é te amo. Ótimo. Tá bom. Então ele começa assim. And then you smiled over your shoulder. E aqui eu deixei uma imagem para vocês para representar perfeitamente o que é esse smile over your shoulder, né? Aquele sorrisinho por trás do ombro, quando a gente olha para trás e sorri para alguém. Então ele falou assim, então você sorriu, né? Over your shoulder. And for a minute, e por um minuto, I was stone cold sober. O que significa tudo isso aqui? Stone cold sober. É que ele ficou sóbrio, ele ficou lúcido, né? Depois de ele ver ali ela sorrindo pra ele, né? Over her shoulder, ele opa, né? Ficou lúcido. Ele drank too much, mas agora ele tá esperto, tá sóbrio, tá lúcido, ok? Então, for a minute, por um minuto, por um momento, né? Vamos dizer assim, ele ficou sóbrio, tá? I pulled you closer to my chest. Então, eu te trouxe mais perto, né, pro meu peito, your chest.
Que isso, um abraço, né? Vamos pensar assim, ele só quis falar bonito. I pulled you closer to my chest. Teacher, fala para as meninas, enfim, pro pessoal, essa questão do pulled, esse verbinho aí no passado, né? Super, super chatinho de falar. Hold. Então, ó, pulled. Ó, pull. Falem pull. Pull. Aí tem tipo Float. isso. Aí agora junto. Pulled. Pull. Isso aí. Perfeito. E aí, gente, eu quero falar para vocês a pronúncia agora desse chest, né? Ele é tipo um chiadinho. Então a gente faz um sh. E aí, quando a gente coloca na palavra chest. Chest. Perfeito. Sofia? Chest. Ó, chest. Isso. Vocês também conseguem perceber como que eu não sei. Ó, assim, ó. Vocês fazem tipo um bico. Chest. Então, a boca fica meio que um formato de U, assim, ó. É que eu não tô vendo na sua câmera, mas enfim. Aí, ó, você faz assim, e aí você vai colocar ar e faz shh, esse som, e aí você... Isso. E aí você fala o chest. Isso. E aí aqui o T, gente, é um outro que é não vozeado, né? Então você só faz um sonzinho, ó. Você vai colocar, ó. Você coloca, faz um sorriso, e aí você vai colocar a língua lá atrás dos dentes e vai só soprar. Então, ó. Aí junto, chest. Perfeito. É isso. Esther, chest. Perfeito. Matheus. Da hora dessa música, Chest, né? É uma outra música também que bombou esses dias aí por conta de um meme, que o nome da música é Chest Pain, né? Que traduzindo é dor no peito, né? Se a gente traduzir no literal, chest também, ele significa baú, tô certo? Tem diversas traduções, né? Que nem você falou, o inglês é uma língua meio pobre, mas esse pen, né? Ele justamente... Pain. Pen. Não pen, é pain. Uhum. Repete. Pain. Isso. Repete de novo. Ué, ele saiu. Acho que a internet dele caiu. Ah, sim. Não, é que ele tava... É tipo assim, eu prestei atenção na pronúncia e eu perdi a pergunta que ele fez. Uhum. Mas tudo bem, ele falou dessa música, né? Pain to my chest, né? Dor no peito, enfim. Mas a gente quer que vocês entendam que chest é essa região do corpo. E aqui o James Arthur tá falando que então ele puxou a garota, né, para os braços dele, a chest dele. E só uma coisinha antes de você ir para a próxima estrofe, é para vocês prestarem atenção no tipo de vocabulário que a gente já tá vendo aqui. Então, olha só. Chest, você está aprendendo uma parte do seu corpo. Então, tipo assim, closer, a gente já aprende algo mais perto. Isso é um vocabulário que a gente utiliza, assim, um vocabulário muito útil que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para falar sobre muitas coisas. Então, é para vocês perceberem também, olha só a velocidade que o cantor canta, olha só a clareza na pronúncia dele, olha só os vocabulários que ele usa. Então, todas essas coisas a gente tem que levar em relevância. Pode seguir, teacher. Ok. E ele fala assim, and you asked me to stay over. E aí você me pediu, né, pra ficar mais um pouco, né, stay over, pra ficar ali com ela no lugar, stay over. É a mesma coisa, mais ou menos, vamos pensar em sleep over, sabe quando você vai dormir na casa da sua amiga, e aí, vamos fazer uma festa do pijama, todo mundo dormir aqui em casa, sleep over, tá? Então, stay over é isso, fica ali com ela, né, ela pediu pra ele. And you asked me to stay over. Algum comentário, Teacher Ray? Pode falar. Queria apresentar também para vocês o que seria esse stay over, né? Vocês podem até procurar depois, se vocês quiserem um pouquinho mais. Mas o stay over é um phrasal verb. E o inglês, ele é cheio de phrasal verbs. Então, você vai encontrar muito palavrinhas assim,
juntos, tipo get over here ou get over, stay over. E tem, tipo assim, gente, uma lista imensa. E para ter um inglês assim mais natural, é muito legal que se utilize esses phrasal verbs. Mas atenção a uma coisa, é importante que você crie a sua base primeiro, é importante que você aprenda ali as coisas básicas, para depois você ir para os phrasal verbs, né? Esther? Ai, eu ia falar sobre, assim, uma palavra que eu recapitei, porque eu já vi, mas eu não sei se é o significado. Over é perder? Ah, você viu em game over, né? É. Então, ó, o over, você pode ver que ele vem acompanhando muitas palavras. Então, aqui, ó, stay over, game over. Então, a gente. É uma combinação. Então, tipo assim, o significado desse over vai variar de acordo com qual é a outra palavra que está com ele. E também dependendo de contexto. Então, como eu falei, vocês têm que pensar assim, no inglês, a palavra ela tem diferentes significados. Então, é legal você ver sobre o que ele está falando, para você tentar entender do que se trata, qual que é o significado, o possível significado daquilo, sabe? Ah, então, tipo, dependendo da palavra que ele tá junto, é o que ele significa. Isso, nesse caso dos phrasal verbs, né, que eu tô falando aqui. Que aí a gente tem o stay over. Ó, game over é tipo perdeu. Mas pode ver, ó, game over, tá junto. E stay over. E aí tem sleep over. Então, tipo assim, vai depender muito no phrasal verb em si, vai depender de qual é a palavrinha que tá junto com ele, que aí vai ter um significado diferente. E também você pode ter. E você pode usar o contexto para entender do que se trata. Então, game over. Quando que aparece a mensagem game over, Esther? Oi? Quando que aparece a palavra game over? Como tipo, a pessoa perde um jogo. Isso, exatamente. Então, toda vez que você perde, aparece aqui o game over. Então, você ali pelo contexto, você fala, nossa, toda vez que eu morro no jogo, aparece essa palavrinha game over. Será que quer dizer que é porque eu perdi? Então, você pode começar a ficar fazendo essas perguntas assim para você. Quando você vê essas palavrinhas, vê em qual contexto ela está inserida e tenta entender. E aí você pode até pesquisar também. Olha só, tipo, quais são os possíveis significados para isso daqui? E aí você já vai guardando em mente, tá? Ah, obrigada, entendi agora. Você entendeu também, Sofia? Pode seguir, teacher. Ok. Então ela pediu pra ele stay over, né? Ficar mais um pouco. E ele falou pra ela, I said I already told ya. Eu já te falei. I already told ya. Fala pras meninas como que funciona esse ya. Told ya. Told ya. Uma contração, digamos assim, né? Significa you, é mesmo you, só que é utilizado em um âmbito bem informal, assim, com seus amigos, com pessoas próximas a você. Então, é claro, por favor, gente, não vão utilizar isso com, sei lá, o chefe. Aqui que a gente ainda não tem ninguém que trabalhe, né? Mas em ambientes mais formais não se utiliza, é mais utilizado em âmbitos informais para se referir a você. Então, tipo, ao invés de usar you, eles usam esse ya. Tem algo a complementar? Yes, I already told you. Então eu já te falei. O que ele falou pra ela? I think. O gatinho chillin já fala, né? Descansar, get some rest. E I think, olha a pronúncia, I think that you should get some rest. Tá bom? Posso passar pro próximo? Tranquilo? Bora lá. Aqui ele já veio com, né, uma estrofe bem maior, muito mais informações para vocês. Então vamos descobrir aí o que ele quis dizer. Ele já comentou o nome da música, né? Just Say You Won't Let Go. Bora lá. Ele fala assim, ó. I knew I loved you then, but you never know. Então ele já sabia que ele amava ela lá naquele tempo. Then. I loved you then, but you never know. Mas ela nunca soube, tá? Ele a amava, mas ela nunca soube. Teacher, fala para as meninas essa questão do apóstrofo D, né? O que isso significa, esse apóstrofo D?
esse apóstrofo D é uma contração. Eu vou escrever aqui, ó, no chat. Teacher Jo, você pode escrever no chat, por favor? Yes. É uma contração de you and would. É muito utilizado no inglês essas contraçõezinhas. Acho que vocês até já viram um exemplo de um A com apóstrofo M, por exemplo. Então, a gente tem que eles utilizam na escrita para ficar mais curto e também muda na pronúncia. Então, ao invés de você falar you would never know, aqui ele fala you'd. Então, tipo assim, é uma contração tanto na escrita quanto na fala. Vocês conseguem repetir you'd? You'd. Ok? E um outro exemplo seria do I am, né? Aqui no começo, no dia lá da apresentação, a gente até estava escrevendo, utilizando assim, I am Ryan, I'm 19 years old, entendeu? Então, mas quando a gente usa essa contração, a pronúncia muda. Aí vira um I'm Ryan. Repita. O que significa mesmo you'd? You'd? Do apóstrofo D. É como se fosse... Você nunca soube, né? Ele é uma coisa só. Você nunca soube que eu te amava, tá? Não tem muito uma tradução certeira, né? Fala pra elas. Would ele não é que ele tenha um significado específico, mas ele traz uma ideia de sabe, saberia, leria. Então, tipo, quando você coloca junto com o verbo, quando você coloca o would, então ele vai transformar a palavra. A gente geralmente tem isso no português, que são palavras que terminam com iria. Então, saberia, viveria, saberia, viveria, são 2 exemplos bons. Então, essas palavras que tem disso de algo que poderia ter acontecido, mas que você não chegou a se concretizar, tá? Então, o would é um... Eu esqueci a palavra, mas é um... Ai, caramba. Você lembra? É um tipo de ligação? Não. Ju, você lembra qual que é o... O verbo auxiliar? Não é auxiliar. Ele não é auxiliar. Mas a ideia principal vocês pegaram é como se fosse o nosso falaria, andaria, gostaria, isso tornaria, sabe? Então, eu te amava, mas você nunca soube disso, nunca saberia disso. Entendeu? Você faz questões de hipóteses. Isso. Tem um nome específico que eu acabei esquecendo. Que é um... Mas pode continuar, porque eu mando no grupo mais tarde, gente. Que eu realmente fugiu da memória. Então ele fala assim, por que ela nunca saberia, né? Because I played it cool when I was scared of letting go. Então ele fingia que tava tudo bem, né? Se fazia de, nem ligo, quando na verdade ele tava com medo de deixar ela ir embora, de deixar ela, né, sair da vida dele. Aí eu coloquei até uma cena de Friends, que quando o Ross descobre do Joey, da Rachel, né, e ele fala, tipo, I'm fine, com aquela voz super fina de choro. Então é a ideia que o James Arthur quis passar aqui. Ele fingiu que estava bem naquela situação, mas na verdade ele estava com medo, tá? I knew I needed you. Eu sabia que eu precisava de você, but I never showed. Mas eu nunca demonstrei isso pra ti, eu nunca te falei. Então é aquilo que você... Modal verb. Yes. Os verbos modais, galera. Isso mesmo, é o would. Verbos modais. I knew I needed you, but I never showed. Ele sabia que ele precisava daquela garota, mas nunca disse pra ela, nunca demonstrou. Então ele se escondia, né? But I wanna stay with you until we're great and old. Quando a gente fala great and old, significa que são velhinhos. Então ele quer stay with you, ficar com ela, né, no caso, até eles ficarem velhinhos, de cabelos brancos, grisalhos. Great and old. Conheciam esse great and old? Great and old. Diferente, né? E ele termina. Just say you won't let go. Então, apenas me diga que você não vai abrir mão desse nosso amor, não vai me deixar, você não vai, enfim, ir embora. Just say you won't let go, tá? Ok, Teacher Ray, posso continuar? Quer falar alguma coisa? Eu quero falar do modal verb. Nossa. Então, agora faz sentido.
Como o nome já diz, moldal verb, ele vai moldar o verbo. Então, ele vai pegar o verbo que está anteriormente e ele vai, tipo assim, hipótese. Então, como a teacher Ju falou, gostar, no português é o tipo que a gente usa em gostaria, saberia. Então, hipóteses. Ele molda o verbo para que ele se torne uma hipótese. Então, I would travel to Canada if I could. Eu viajaria para o Canadá se eu pudesse. I would like to eat pizza tonight. Eu gostaria de comer pizza essa noite. Então, tipo, ele molda o verbo. Deu para pegar, Sofia? Deu sim. Perfeito. Próxima parte, vou colocar aqui, dar o play para vocês. Conseguiram pegar umas palavras fáceis? Breakfast, wake you up, né? De wake up. Não é muito fora da nossa realidade, né? A música. Ele fala umas coisinhas que estão presentes no nosso dia a dia. Então, vamos entender um pouco mais aqui do que ele quis dizer. I'll wake you up, né? Wake up, phrasal verb para, né? Acordar, wake up. Então, quando I'll wake you up, quer dizer que eu vou te acordar, entendeu? With some breakfast in bed. Então, ele foi acordá-la, né, com café da manhã na cama. Breakfast in bed. Wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee. Então, eu vou te levar um café, coffee, with a kiss on your head. Com um beijo na sua cabeça, né? Head, essa região aqui. So, ele vai acordá-la, levar o café da manhã, levar o coffee e o café, e também dar um beijo ali na cabeça dela, na testa dela, vamos dizer assim. Kiss on your head, tá? And I'll take the kids to school. Perceba que ele tá falando num sentido assim, ele imagina, né, no futuro. I will, I'll take the kids to school, I'll kiss you, your head, I'll wake you up. Ele tá, tipo, imaginando algo que vai acontecer. I'll take the kids to school. Pode falar, teacher Ray. Não, eu tava imitando ali o Wayne. Tá. Então, I'll take the kids to school eu vou levar as crianças para a escola. Wave them goodbye. Eu vou, né, acenar, dar um tchau para eles. Wave them goodbye. Goodbye significa isso, tchau, né? Goodbye. Aí você faz o wave, a acenação. And I'll thank, e eu vou agradecer. Thank aqui de thank you. My lucky stars. A gente sabe que stars é estrela. Então, lucky stars são como estrelas da sorte, vamos pensar assim. I'll thank my lucky stars for that night. Ou talvez uma estrela cadente, que porque estrela cadente realiza desejos, então a gente pode adaptar, né, o contexto. Então, tipo assim, a gente tem expressões no português que não existem no inglês, mas tem algumas que sim, a gente consegue adaptar o contexto, o sentido. E tem uma outra coisinha que eu queria falar sobre esse I will aqui. Então, ele está escrito de uma forma contraída. Mandei para vocês no chat como seria, né? Seria contração, né? Então, seria I will, W-I-L-L. E também é um modal verb. Então, tudo que ele está falando, esse modal verb, ele vai transformar a sentença em algo do futuro, algo que... E vocês veem que é uma hipótese ainda, né? Então, tipo assim, que algo que pode acontecer no futuro, não é algo concreto, não é um fato, não é algo que, tipo assim, amanhã de manhã... tipo assim, eu já tenho um filho. Ele tá falando que ele vai ter um filho com ela, se tiver esse filho com ela, vai levar ele pra escola e tudo mais. Se ele casar com ela, ele vai levar o café na cama. Então, vocês podem ver que esse will é um outro modal verb. Tem uma lista, né, de modal verbs. Se vocês quiserem também, posso mandar depois no grupo. Então, só pra frisar isso mesmo. Então, esse Lucky Stars realmente, estrela cadente, se encaixa muito bem aqui. Ele vai agradecer, né? Thank my Lucky Stars for that night. E aqui a gente imagina que that night é a noite que eles se conheceram, né? A noite que lá ela throw up, né? Ela vomitou, e enfim, toda essa questão. Next part. Estamos quase finalizando a música, acredito eu. Vamos perceber aqui, listen, peraí, olha ele aqui voltando com you make me feel, né, você faz eu me sentir de tal forma, you make me feel this way. Vocês vão entender logo, vocês já não entenderam, né, vocês estão muito boas. Então, cadê aqui pra vocês?
When you looked over your shoulder. Ele repetiu aquilo que ele já falou. Vocês lembram? Looked over your shoulder, aquela olhada lá pelo ombro, né? Então, look, smile over your shoulder. And for a minute, I forget that I'm older. E por um momento eu esqueci que eu sou mais velho agora, né? Já não sou mais aquele adolescente, aquele cara de antes. I wanna dance with you right now. I want to dance. I wanna dance with you right now. Quer comentar uma coisinha sobre isso, Teacher Ray? Wanna, gonna, e por aí vai. Eu já ia comentando. Mas então, é uma contração de novo, gente. Então, por isso isso seria I want to. Mas aí ali, no inglês, eles utilizam wanna quando eles querem falar want to. E aí, vocês vão ouvir mais num diálogo assim sendo falado, numa situação mais informal, eles falando wanna. I wanna go, I wanna do it. And eles usam muito, muito, muito. Só isso que eu queria falar sobre. Aqui no I Wanna, vocês devem conhecer essa música. Ela é antiga, mas ela ficou um pouco famosa. E ela falou assim, I wanna dance with somebody. Eu quero dançar com alguém. Só escutem para vocês entenderem a pronúncia. Se der para ouvir, faz um certinho aqui pra mim. Viram? Deu para escutar? Ok. Então aqui é isso. Ela fala, I wanna dance with somebody. Eu quero dançar com alguém who loves me. Alguém que me ame, né? I wanna dance with somebody who loves me. Então, voltando lá pro James Arthur, né? I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever. Você, né, tá mais linda do que nunca, mais linda do que... você estava linda como sempre. As beautiful as ever, né? And I swear that every day you'll get better. Então, ele tá falando assim, você tá linda como sempre, e eu juro, I swear, que a cada dia você fica melhor, você fica mais bonita, né? Ele tá ali fazendo um elogio pra ela. Quando você swear, você faz esse juramento. Pode falar, Ray. Eu quero chamar atenção para o jeito que você escreveu aqui, também dar uma dica pro pessoal. Então, gente, vocês estão vendo aqui que a gente separa por estrofes, né? A gente tá pegando cada parte da música, entendendo melhor. Então, quando vocês forem escolher a música de vocês, escolham essa música, escutem muitas e muitas e muitas vezes, peguem a letra dessa música e separem em estrofes. E aí, vocês podem fazer isso aqui que a Teacher Ju fez no slide. Peguem canetas coloridas e comecem a marcar, né, quais são as palavras que você não conhece e quais você conhece. Então, peguem diferentes cores. Rosa vai ser para as que eu sei e, sei lá, roxas para que eu não sei. E aí você vai vendo lá a letra e vai marcando isso. E isso é para você entender o contexto da letra, né? É você entender o que é aquela letra, para vocês dar com a letra e entender do que ela tá falando. Então, é muito interessante que vocês façam isso. Agora, voltando só um pouquinho para a questão lá da pronúncia, é legal que vocês, né, repitam. Então, escutem e repitam e cantem junto. Essa aqui é a ideia que a gente estava falando no começo. Eu não sei cantar, mas eu canto. Então, é isso. De, tipo, nossa, eu gosto muito dessa música. E, tipo assim, você vai lá e tenta imitar o que o cantor tá cantando, sabe? Então, é o shadowing, né, Júlia? De você tentar imitar, fazer os mesmos movimentos que o cantor tá fazendo. E aí, você pode fazer isso com vídeo também, com vídeo do YouTube, com falas de filme, de realmente imitar, assim, ó, igualzinho. Sabe quando alguém tá enchendo o saco que fica te imitando? Então, fazer essa mesma coisa, só que com o personagem do filme ou da cena. Isso ajuda bastante com a pronúncia. Vocês podem utilizar isso com a música. Então, a música, gente, é algo que, tipo assim, dá pra você aprender várias coisas. Só que acho que é interessante a gente já comentar aqui agora, né, Ju? Que uma coisa que você não consegue aprender com música é gramática. Verdade. Verdade. Explica pra eles por quê que a gente não pode focar muito em gramática com as músicas. Justamente porque a música, ela tem que ser melódica, ela tem que ser rítmica. Então, ela não tá nem aí pra gramática. Se rimar, tá dentro, vai ser cantado, entende? Então, tipo, acontece muito de terem erros gramaticais, assim, estrondosos em músicas, porque eles só estão se importando ali com a melodia e com o ritmo.
É isso mesmo. Então, quando vocês pensarem em música, entendam que é algo mais poético, né? Mais melódico. Não vai ser 100% certo aquele que você lê em livros, né? Entendam isso. Por isso que é sempre bom estar atento. Pesquisar em diversas fontes, né? O que você pode aprender por músicas? Você consegue aprender vocabulário, você consegue aprender expressões, né? Então, aquela lá, por exemplo, era stay over, né, Teacher Ju? Então, Yeah. stay over. Aí você pode, nossa, stay over, legal. Vou pegar essa palavrinha aqui, eu vou querer estudar mais ela, vou entender o que ela se trata. Aí você pode ir lá anotar as expressões, fazer uma lista de expressões suas. No começo, gente, é muito legal vocês fazerem isso, né? De pegarem listas realmente de vocabulários e escrever. E aí, tipo, você só aprende praticando, tanto falando quanto escrevendo. Então, eu vou pegar esse sleepover e eu vou fazer várias frases utilizando o sleepover. Então, eu falei sleepover agora. Então, I will stay over. I'll stay over. Pode ser a primeira palavra. I'll stay over my mother's house. Você pode fazer várias palavrinhas com que você aprendeu, várias frases com aquelas palavrinhas que você aprendeu. Dessa forma, seu cérebro vai entender, né, como é que você vai realmente gravar aquela palavra, aquele vocabulário, e você ainda vai ver em quais contextos ele se encaixa. E é bem legal também vocês utilizarem bastante questão de pesquisa, gente. O Google tá aí para isso. Vocês podem pesquisar, isso daqui seria certo. O ChatGPT também, para quem conhece, tipo, tá certo essa frase? Eu apliquei no contexto correto? Então, são tecnologias que vocês podem utilizar. Então, eu acho que é isso que eu queria comentar sobre. Você tem mais alguma coisa para comentar, Ju? Não, tá perfeito, é isso mesmo. Marquem, escrevam, né? Tem o caderninho de vocês, foi o que a gente falou desde lá do início das aulas, para vocês anotarem tudo isso aqui. Porque uma dúvida sua talvez não seja. A dúvida da Sofia não é a da Esther, e a da Esther não é da Sofia. Então, cada um vai ter a sua particularidade na hora de estudar o inglês, tá? Não fiquem presos a uma coisa só, ok? E agora eu vou mudar aqui na outra parte da música pra gente continuar. Ok, quase indo para finalização. Vamos lá. Então ele vem aqui. I'm so in love with you. In love significa estar apaixonado. Então, I'm so in love with you, por você, né? I'm so in love with you. And I hope you know. E eu espero, hope é isso, né? Uma esperança. Eu espero que você saiba. I'm so in love with you and I hope you know. Darling, your love is more. Então, darling é uma maneira bonita, né, de chamar alguém, né? Darling. Igual honey, babe, enfim, por aí vai. Isso aqui é um darling, né? Querida. Your love is more than worth its weight in gold. Aqui tem toda uma questão, né, poética. O seu amor vale mais do que todo o ouro, né? Weight in gold. Você vê que ele dá aquela exagerada, né? Essas músicas românticas, assim, aquele, eu vou morrer por você, você vai não sei o quê. É tudo aquele, meu Deus. Então, querida, darling, seu amor vale mais do que todo o ouro. O que a Teacher Ray falou aqui nos comentários? Deixa eu ver. Tem uma música que é Darling, Darling. Eu não sei cantar. Você conhece essa música? Eu já ouvi. Que pega 3, 4 vezes o Darling. Então, mas só para você entender esse Darling, você pode utilizar para se referir carinhosamente a alguém, como My Dear, que nem tem ali a opção, Darling Dear. Então, quais são as outras? Tem muitos. E tem Baby, tem Honey, Darling, Dear, né? Que você falou. Sim. Mas esse dear, por exemplo, você não utiliza só em termos românticos, né? Então, por exemplo, professora, simplesmente você, Julia, que você é professora de criança. How are dear? How can I help you? Sim. Então, é uma forma carinhosa de se tratar a uma outra pessoa. Mas é claro que você não vai, chegar uma pessoa aleatória, né? É verdade, tem que cuidar ali, né? Tem que pesar a sua intimidade com a pessoa para você falar esses. Até em português, né? Para você chamá-la desses apelidos mais carinhosos. Então ele, né, tá aqui todo, porque seu amor vale tudo isso, tudo mais. We've come so far, my dear. Aí, ó. We've come so far. Então a gente chegou tão longe.
Far. Vocês lembram de Shrek? Eu acho que é o 2, que eles chegam em far, far away, né? O tão, tão distante. Então, esse far é o sentido de, caramba, a gente chegou tão longe. We've come so far, my dear. Tá? Look how we've grown. Então, nós chegamos tão longe. Olha como nós crescemos, amadurecemos, né? How we've grown, de grow up, né? Nesse sentido de amadurecer mesmo, né? Eles provavelmente começaram ali novos, jovens e passaram por muitas coisas juntos. E agora eles estão muito mais fortes ali no sentido de relacionamento, amizade, enfim, né? Tudo que envolve essas duas pessoas. And I wanna stay with you. E eu quero ficar com você. Stay with you until, até we're gray and old. Até que nós fiquemos velhinhos, né? Gray and old. Eu falei pra vocês, né? Velhinhos de cabelos brancos, grisalhos. Gray and old. E ele finaliza com just say you won't let go. Apenas diga que você não vai embora, você não vai abrir mão desse nosso amor que vale mais do que o ouro, desse nosso romance, tá? Ó, Teacher Ray falou aqui uns apelidos pra vocês. Fala pras meninas pronunciarem melhor. Ok, então vamos lá. Esse dear aqui é tipo, é só um D e R no português, digamos assim, né? Dear. E um A, dear. Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil a questão de pronúncia, né? Então, ó, esse dear se lê assim, ó. Dear. Repete aí, Esther. Dear. Dear. Perfeito. Sweetheart. Sweetheart. Sweet. Sweet. Dear one. Dear. 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 Say hi. Dear. 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 One. Right. Então, ó, esse dear one, inclusive, a gente viu na letra anteriormente, né? E esses aqui que eu coloquei no chat são os que você pode, não se prende a, tipo, relacionamento. Você pode, por exemplo, essa professora pode chegar em você e te chamar de dear, de sweetheart, de sweet e de dear one. Então, dependendo da sua intimidade com essa professora ou com alguém que cuida de você, né? A sua mãe, seu tio, sua tia pode te chamar por esses apelidos carinhosos, digamos assim. Ju, pode continuar. Tá, agora eu vou dar um play pra gente escutar até o final e depois a gente aprende tudo juntinho, tá bom? Finalizamos. Vamos lá agora os últimos momentos. Ok, girls. Ele vem com I wanna live with you. Pensem naquela nossa primeira aula comigo, né? Introducing yourself, que eu perguntei pra vocês, where do you live? Né? I wanna live with you. Quero morar com você. Even when we're ghosts. O que é ghosts? São fantasmas, né? Então aqui, aquela questão do, o amor, não sei o quê. Ele quer estar com ela até quando eles, né, enfim, morrerem, falecerem, né? Se tornarem fantasmas. Even when we're ghosts, tá? Because you were always there for me. Quando alguém tá sempre there for you, quer dizer que essa pessoa sempre esteve ali por você, sempre estava te acompanhando em todos os momentos, nos bons, nos ruins. Eu até deixei para vocês aqui a musiquinha do Friends Again, I'll be there for you, né? Because you were always there for me. Então, eu estarei aqui por você, você estará aqui por mim, estaremos juntos, momentos bons, momentos ruins. É isso que ele quis dizer, tá? Então, you were always there for me when I needed you most. Quando eu mais precisei de você, era ali que você estava comigo, tá bom? E depois, ali, ó, ainda muito exagerado. I'm gonna love you till. Então, eu vou te amar até until my lungs give out. Aqui, ó, give out é outro phrasal verb, né? Que é, tipo, algo que parou de funcionar. Give out. Até os meus pulmões pararem de funcionar, então eu vou te amar até esse momento. Meu último respiro, estarei te amando. I promise, né? Eu prometo. Till that we're apart. Até que a morte nos separe, né? Quando a gente, like in your vows, quando a gente casa com alguém, faz os vows, né? Os nossos votos de casamento, tem isso, até que a morte os separe. Till death we're part, tá? So I wrote this song for you. Então eu escrevi essa canção para você. And now everybody knows. Todo mundo sabe.
That is just you and me. Então, que agora é só você e eu. You and me. That is just you and me until we're gray and old. Agora somos só você e eu até ficarmos velhinhos, grisalhos, tá? E ele termina com Just say you won't let go, just say you won't let go, que é por favor, né? Apenas diga que você não vai embora. E aqui a gente termina o nosso Just Say You Won't Let Go do James Arthur. Vocês percebem que é uma canção muito assim, uau, né? Muito romântica, cheia dos exageros, da paixão dele. E a nossa meta aqui era que vocês compreendessem o tanto de coisa, de informação, de expressões, de vocabulários, de pronúncia que vocês podem pegar de uma única canção, sabe? De uma única música. É muito abrangente, tá? Teacher Ray, quer falar alguma coisa para as meninas? O que eu quero dizer é que, assim, como as músicas, gente, não é que você vai pegar essa música, você vai ouvir ela uma vez, que você vai olhar o vocabulário dela uma vez e esquecer. Não, você trabalha com ela por um tempo, então você tem que decorar essa música, de você estar lá no banho e lembrar a letra da música. Então vocês têm que, né, ouvir e treinar a esse nível. Aí eu lembro da primeira música que eu utilizei, que foi Somewhere in the City, e aí eu aprendi a cantar essa música. Não vou contar pra vocês porque, gente, eu não canto bem, tá? Mas enfim. E aí, é tipo assim, de você colocar lá da play, ouvir, pegar a letra da música, olhar qual que é o vocabulário e fazer aquele exercício que eu falei no meio da aula da Teacher Ju, que é de você pegar várias canetas coloridas, cada cor significa uma coisa. Então, esse daqui eu já vi, mas eu não lembro, é amarelo. Esse daqui eu conheço, é rosa. Esse aqui eu nunca vi na minha vida, é roxo. E aí, depois que você for e marcar isso na letra, né? Conforme você vai ouvindo e lendo, é muito importante que você escute com a letra na sua mão. E aí, você volta depois vendo, tá, então o que isso aqui, do que ele tá falando nessa estrofe? Aí a gente volta lá por estrofes, né? O que ele tá falando nessa estrofe? Qual que é o contexto disso daqui? E aí você vai entendendo dentro do contexto. E aí aqui, e aí a gente falou, né? O tema da aula é para polir a pronúncia com a música. Como é que você faz isso? Você tá ouvindo, você tá vendo qual é a palavra, você tá ouvindo o cantor cantando, e só te falta uma coisa, repetir o que ele tá falando. E de tanto você ouvir e tentar repetir e imitar o que ele tá falando, você vai acabar pegando a pronúncia. Tem muitos cantores, né, brasileiros, assim, que eles não sabem inglês, mas eles cantam perfeitamente. Eles sabem cantar música perfeitamente, mas não peça para ele ter uma conversa, um diálogo em inglês que ele não vai saber. Então, essa é a questão. A música, ela pode te ajudar a você melhorar a sua pronúncia, né? A polir ela, melhorar ela, aprender novos vocabulários. Mas uma coisa que é muito importante deixar claro aqui, você não consegue aprender inglês só com música. Como vocês viram, a gente citou, né, gramática. Esquece de música, não dá para aprender gramática, porque tem termos informais, tem erros gramaticais por conta da melodia. Então, gente, a música é uma ferramenta que vocês podem utilizar tanto para aprender vocabulário, expressões, pronúncia, mas regra gramatical não. Então, você vai ter que estudar a gramática, sim, junto. E aí você pode usar todas as técnicas que a gente passou aqui durante essa semana para aprender inglês. Então, outra coisa, você não vai aprender inglês só assistindo filme. Entende? Só aprendendo os sons da língua. Não tem como, você tem que fazer uma combinação de tudo isso. Então, a mensagem que a gente quer trazer depois desse evento, né, que hoje a gente encerra, é que para aprender inglês você precisa combinar diferentes técnicas e utilizá-las da melhor forma possível. Então, vamos lá. Eu vou aprender vocabulários com música. Eu vou aprender a pronúncia dessas palavras que eu grifei. Aí vocês podem usar aquela ferramenta que eu ensinei na aula, né? Que era do Google Pronunciation. Aí você vai pegar essas palavras que você já tinha até marcada. Vamos supor que você marcou ela em verde, que você não consegue pronunciar de jeito nenhum. Você vai lá, escreve ela no Google, coloca Google Pronunciation, uma palavra em pronunciation, você vai ouvir, vai aprender a falar. Então, quando a gente combina todas essas técnicas, se torna uma maneira muito poderosa e inteligente de estudo, porque você não vai ficar ali o tempo todo com um livro gigante aprendendo verbo to be, regras. Isso é importante, mas não aplicado sozinho. Porque a gente cansa, a gente fica entediado muito fácil, então a gente precisa de uma variedade de estudos. Então, hoje eu quero estudar com música. Amanhã hoje eu quero estudar com filme. Aí, claro, mas tem que ter um dia sério também que você vai aprender sobre a estrutura da língua, gramática, até porque a gente quer, né, falar bem o outro idioma.
A gente não quer chegar lá que nem uma pessoa, como eu posso dizer, uma pessoa que não sabe falar. Porque no Brasil tem muita gente que fala, nossa, mas eu não sei falar nem português, que fala um português super errado. A gente não quer aprender um inglês super errado, super informal, que se você for, por exemplo, em um restaurante, se você for falar com uma pessoa mais culta, você não vai conseguir ter um diálogo. Essa não é a ideia. Então, para vocês aprenderem inglês é importante unir todos esses pilares, né? Então, vocês dominarem a gramática, vocês utilizarem música para aprender pronúncia e vocabulário, expressão. Vocês também pegarem essas palavras que vocês aprenderam nessas músicas, né? E criarem novas frases, porque assim vocês treinam a escrita de vocês. E a escuta aqui também você consegue praticar, tanto vendo os filmes quanto nas músicas. Então, olha só como a gente consegue trabalhar todas as áreas da língua de uma maneira diferente, de uma maneira divertida. Não só tendo que ouvir audiobook do livro que você tem, porque geralmente a gente tem uns audiobooks que parecem robôs lendo, né? Então, você pode ver uma pessoa real, um nativo falando. Então, é bem importante ressaltar isso. Você quer adicionar mais alguma coisa, Júlia? Não, é isso mesmo, aprender com música, aprender com filmes são legais, é importante, mas não pode ser só isso. É importante que vocês encontrem um equilíbrio, né, para aprender um pouco de cada coisa com música, com filme, depois uma aula mais séria de gramática, uma aula mais séria de pronúncia. Não fiquem muito confortáveis só nisso, não, porque eu vou ficar muito fluente só nisso. Não, né? Tem um esforço também, não é só mil flores. O que a gente está mostrando para vocês é que é uma opção para ficar mais dinâmico, para ficar mais leve, para ser algo mais divertido, não ser uma experiência ruim de aprendizado, tá bom? Mas basicamente isso. Exatamente. E a gente quer, né, mostrar bastante isso para vocês, e justamente por isso a gente vai inaugurar a nossa comunidade, que ela será apresentada e a gente vai explicar tudo sobre como vai funcionar amanhã, às 5 da tarde também. Então, nessa comunidade, já dou um spoiler bem grande para vocês, por lá a gente vai ter aulas, né, ao vivo, aos sábados. Então, a gente vai trazer muito isso de, uma aula a gente vai aprender a estrutura da língua, outra aula a gente vai aprender com alguma música ou com algum filme, a gente vai ter dinâmica também, justamente para trazer essa variedade, sabe? Estudar não tem que ser chato e maçante. Você pode deixar ele mais agradável, você pode deixar mais atrativo, algo que te libere dopamina, que fale, nossa, eu quero estudar hoje. Porque utilizando essas técnicas é algo que, tipo assim, eu penso, nossa, eu vou estudar. Nossa, deixa eu pegar o meu notebook, eu vou ouvir a minha música preferida hoje. Então, eu faço... Agora, gente, mudando um pouco, que tá mais realidade, que é o espanhol. Quando eu falo, nossa, eu vou estudar espanhol. Só que eu falo, tá hoje. Aí eu penso, não, mas eu vou ouvir aquela minha música que é muito legal em espanhol, que eu amo muito. Aí eu vou lá, dou play na música, e aí eu estudo um pouco ali com aquela música e depois eu parto para as outras coisas, né? Eu também estudo com textos, então tem várias técnicas que eu utilizo. Mas para se tornar atrativo, eu implementei isso em algo que eu gosto. Se eu amo ouvir música, por que não colocar o aprendizado junto com a música? Se eu amo assistir filme, eu tenho que assistir pelo menos um filme por semana. Então, por que você não implementa? Não torna isso também uma maneira de você estudar? Então, eu acho que o segredo hoje em dia, para que você realmente estude, porque com as redes sociais, eu sei que é muito legal a gente ficar no celular, né, jogando, vendo vídeo, mas para você tornar o aprendizado mais atrativo, você tem que implementar em coisas que você gosta de fazer. Então, eu amo cozinhar, eu amo aprender receita nova. Mas por que você não tenta ver uma receitinha lá em inglês? Quem sabe? Ou em qualquer outro idioma que você esteja aprendendo, né? No meu caso, eu estudo programação, então eu vou lá no YouTube, então aprendi sobre o ML hoje. Eu preciso estudar sobre isso para entender melhor a matéria, então eu vou lá no YouTube, e vejo uma aula sobre o tema que eu vi em sala de aula com o professor brasileiro que explicou lá, mas eu vejo em espanhol, ou então em inglês. Então, tá vendo como eu junto algo que eu já faço, algo que eu gosto, com a língua que eu quero aprender? Então, eu acho que essa é a estratégia, esse é o grande segredo, né? É você tornar atrativo implementando nas coisas que você gosta de fazer diariamente. Yes! E detalhe, dá para achar muito mais conteúdo onde? Em outras línguas. Verdade. Real, e principalmente no inglês, né? Tudo vem primeiro em inglês. Seja um livro, seja um filme novo.
Verdade. Tem tutorial que você só acha em inglês. Real, você quer falar um pouquinho mais sobre isso, Matheus? Sua experiência com tutoriais? Quais tipos de tutoriais você acha mais em inglês? Cara, falando um pouquinho da programação que eu também faço, é muito código, cara. Principalmente, eu gosto muito de questão da web, né? Fazer site. Então, muita coisa eu tirei dúvida com, com tutoriais em inglês, sabe? Tem, por exemplo, mexer com Python, com bots, né? Mexer com bots, você não encontra muito conteúdo aqui no Brasil, cara. De verdade, é algo que eu não encontrei muito. Na área específica que eu tava precisando, eu não encontrei tutorial explicando como é que faz um bot ali em Python, linguagem Python, tipo em português. Então eu tive que consultar o tutorial em inglês. Então, tipo, muita coisa assim você acha. Primeiro, assim, o tutorial em inglês, pô, você acha até. Ó, vou falar desenho, meu. Desenho também é algo que eu gosto de fazer. E muita dica de desenho você encontra em japonês, cara. É interessante, porque, tipo assim, no Japão você tem um estilo de anime, mas, tipo assim, que te agrega muito, assim, em desenho. Então, tipo, muita coisa eu achava em japonês e, lógico, eu não sei japonês, então eu tive que pegar e traduzir aquela legenda, que era chato pra caramba. Mas agora, no inglês, você estudando, né, você consegue entender um pouquinho melhor. Entendi. E se a gente for ver também na questão ali, né, de pesquisas, de quem gosta muito desse âmbito de pesquisa, os documentos, né, as pesquisas são lançadas em inglês e até elas serem traduzidas demoram meses e às vezes anos. Então, quando você sabe inglês, é o idioma universal. Então, todas as coisas, a prioridade é sempre estar em inglês. Então, talvez aquilo lá tem só em japonês e em inglês. Como muitos artigos, muitas pesquisas, livros. Então, a prioridade, gente, é sempre em inglês. Então, é mais fácil, vai ser traduzido mais rápido de qualquer língua para inglês do que para português. Por isso que a gente fala, nossa, o Brasil é sempre o último lugar a chegar às coisas. Justamente por isso, porque é uma língua que, assim, por mais que seja uma língua falada por muita gente, mas se a gente comparar com o inglês, são poucas. Então, e o inglês é um idioma que conecta o mundo inteiro. Então, se você quer ter acesso, assim, às coisas da maneira mais rápida, fresquinha, você precisa, né, do inglês. E eu acho que, bom, é isso por hoje. Amanhã tem mais. Amanhã as aulas, né, agora acabaram, mas a partir de amanhã a gente já vai inaugurar ali a nossa comunidade, vai ser no Discord. E amanhã eu vou fazer uma tour, então quem quiser acompanhar como é que vai ser, tirar alguma dúvida de como que vai ser no Discord, participem da aula amanhã. E vamos tirar nossa fotinha, né? Bora. Eu acho que a Sofia foi embora um pouquinho mais cedo. Acho que ela saiu. Dá pra tirar daí? Dá, eu tiro daqui. Matheus, então. você abrir a câmera ou não? Stare. Eu acho que o Matheus não vai ligar a câmera ainda. Então, vamos lá. Calma aí. Tô ligando já. Peraí. Tá. E aí, Esther, conseguiu aprender a música? Foi bom? O que você achou? Seu microfone tá mudo. Eu achei bem legal a música. Eu já ouvi aquela música que você colocou. É famosa, né? Matheus, aparece aí pra foto. Você sumiu do nada? Ficou com vergonha? A cara foi. Eu tinha perdido meu óculos. Tá, vamos lá. 1, 2, 3. Ih, peraí. Eita. 1, 2, 3 e... Foi? Peraí. Não foi. Ai, não. Não foi. Ai, meu Deus. Peraí. Meu mouse não quer funcionar na hora da foto. Que legal. Você quer que eu tire um print aqui no meu celular?
Eu acho que consegui. Consegui. Tá, então é isso. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada, Esther. Tchau, Obrigada, gente. Fê. Eu que agradeço. Até amanhã. Até. See you later. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.